A Igreja Aliança em Graça apresenta o verdadeiro Evangelho, a graça de Deus. Com você, o pastor Tiago. Inscreva-se neste canal. Deus agora, porque aqui a gente prioriza mesmo o estudo bíblico, tá? Tem louvores, mas é pouco. Tem testemunhos, tem tudo que precisa ter para a glória do nome do Senhor, mas a gente dá uma prioridade à palavra, porque nós entendemos que a palavra edifica, fortalece, orienta, nos tira da ignorância. É a palavra que faz isso. E hoje vamos falar de um assunto, dando sequência aos estudos que já começamos aí, falar sobre a graça que superabundou. Amado, é lindo esse assunto, é glorioso, isso enche os nossos corações. Eu quero cumprimentar você que está pela internet, talvez pela primeira vez. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, vem participar conosco, se interaja, é um prazer. E se você gostar dessa mensagem, compartilha, dê o seu like nas redes sociais, enfim, nos ajude a divulgar a graça de Deus gratuitamente aos corações. Bom, vamos então à palavra do Senhor. A graça que superabundou em Romanos capítulo 5, versículo 20, Paulo escreve assim dizendo: veio, porém, a lei para que a ofensa, o pecado abundasse. Então a lei foi dada para quê? Para que o pecado abundasse. Então quem está debaixo da lei está debaixo do quê? Forte, né? Mas onde o pecado abundou, pela lei, superabundou a graça de Deus. Amém, amados? Que essa palavra possa cortar os nossos corações, de modo que separe entre o antes e o depois, e a nossa mente seja ativada a mente de Cristo, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento dessa palavra nessa manhã. Feche os teus olhos e oremos. Pai amado e querido, nesse momento eu me coloco diante de Ti como instrumento, apenas como instrumento, um vaso de barro, frágil, fraco e dependente de Ti. Eu te peço que por amor à Tua igreja, por amor a Ti, por amor ao Teu rebanho, que o Senhor usa a minha vida como Teu instrumento, para que a Tua voz, o Teu querer, para que a Tua palavra seja engendrada, ativada no coração das Tuas ovelhas. Que eu desapareça completamente e que o Senhor cresça e seja ouvido por todos nós. Que todo o meu ser, a minha mente, o meu coração, os meus gestos, todo o meu ser seja tomado por Ti, para a Tua glória e para o Teu louvor somente. Aquietamo-nos para ouvir a Tua voz. Fala-nos, edifica-nos, orienta-nos, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Santos e preciosos do Senhor. Amém. Mais que vencedores. Amém. Eleitos de Deus. Amém. Amém. Bom, amados, a graça de Deus superabundou. Então hoje nós vamos falar sobre essa graça que superabundou mediante a abundância do pecado através da lei. Então nós vamos ter que falar sobre a lei, o pecado, a graça e o perdão. É muito importante nós compreendermos isso. Por quê? Porque disto depende a nossa qualidade espiritual de vida. Muitos cristãos não possuem uma qualidade de vida no âmbito espiritual porque não compreendem esse assunto. Vivem cheios de culpa, vivem cheios de incertezas, de inseguranças, porque o sistema religioso que aí fora domina é um sistema legalista.
É um sistema que gera condenação, que gera acusação, que gera culpas, dores, feridas na alma, e as pessoas não possuem uma qualidade de vida espiritual. Então hoje o que nós vamos aprender é fundamental para nós termos uma qualidade de vida espiritual. Amém? Vocês sabem que nós precisamos de ter. Quando nós temos uma qualidade espiritual de vida, logo isso vai impactar nas nossas emoções, vai impactar também nas nossas decisões materiais, físicas, constantemente. Porque quando a nossa vida espiritual está alicerçada com certeza, com convicções, com conhecimento na palavra de Deus, logo as nossas emoções são saudáveis, os nossos relacionamentos são saudáveis, e as nossas decisões nessa terra são dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. Então nós vamos estudar no versículo, vamos lá, do versículo 12, capítulo 5, versículo 12, até o versículo 5 e 12, até o versículo 21. Creio que dará tempo de nós vermos isso aqui, versículo por versículo, será uma exposição bíblica que estaremos fazendo. Vamos ficar fixo nesse texto aqui de Romanos capítulo 5, do 12 ao 21. Então no versículo 12, diz assim Paulo: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo. Ó, quem foi esse homem? Adão. Ah, mas você não tinha nascido aqui. Então, veja que o pecado que entrou no mundo, entrou por um homem. Todos foram feitos pecadores pela desobediência de um homem. Então Paulo está explicando aqui. E pelo pecado a morte. Então, uma coisa liga a outra. O pecado entrou, a morte também. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, todos os homens pecaram, porque o pecado entrou por um homem. Então um homem colocou o pecado no mundo e todos passaram a pecar e todos morreram. Isso é muito importante você entender. Da onde que surgiu? O que é o pecado? O pecado é aquela transgressão que distancia o homem de Deus. Antes do pecado entrar, Deus tinha uma comunhão profunda com Adão. Profunda. O tempo todo. O pecado entrou, Deus distanciou. Houve uma cisão. E assim aconteceu com todos os homens. Então esse é o início do nosso estudo. Você tem que compreender isso aqui. Segue. Romanos 5,13. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Ó. Então o pecado, esse pecado que entrou por Adão, ele permaneceu até quando? Até a lei. E ele vai dizer lá na frente, no outro versículo, que foi até Moisés. Então até a lei o pecado permaneceu no mundo. Que pecado é esse? Pecado de Adão. O pecado que separou o homem de Deus. O pecado que entrou no mundo e que passou a todos. Então esse pecado permaneceu até o quê? Até a vigência da lei. Até Moisés. Por que isso eu preciso entender? Porque o que Cristo fez na cruz foi extirpar com esse pecado que Adão trouxe, que contaminou toda a terra. Ele extirpou isso da vida de quem? Dos eleitos, dos filhos dele, do povo dele. Pastor, mas e a minha natureza terrena e carnal? É outra coisa. É outra coisa. E por isso que o Senhor constituiu igreja, porque a igreja, ela é o corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça. Então quem manda e quem conduz e quem orienta o corpo é Cristo. Não é o padre, e nem o bispo, e nem o pastor. O cabeça que é Cristo, ele instituiu ministérios, da qual ele conduz o rebanho. Mas veja, esse pecado, que é o pecado original, que é o pecado de Adão, ele teve uma vigência. Ele disse que estava no mundo enquanto a lei estava vigente. Mas o pecado não é imputado, não havendo o quê? Lei. Ah, então o pecado deixa de existir. O pecado de Adão, o pecado que todos pecaram, o pecado que
contaminou, que nos separou de Deus. Esse pecado, ele não existe quando não há lei. Então é muito importante. Por que nós usamos o termo os irmãos da lei, debaixo da graça? Porque há uma diferença. Quem vive debaixo da lei, vive cheio de dogmas, rituais, culpas, nunca se vê salvo, nunca se vê purificado, justificado em Cristo Jesus. A pessoa, você pergunta para ele: e aí, você se vê salvo? Você está salvo? Tem certeza? Você fala: não tenho certeza, eu não sei, estou lutando para ser salvo. Por quê? Porque está debaixo da lei. Porque a lei, ela que dá força ao pecado. Ela gera uma mente, uma má consciência. Percebe isso? Então, aí ele diz que o pecado não é imputado quando não há lei. Quem está debaixo da graça se vê salvo, justificado, purificado, porque ele entende que o pecado original de Adão, que o separava de Deus, foi por Cristo tirado. Foi para isso que o sacrifício de Cristo foi feito na cruz. Compreende agora? Vamos lá. Romanos 5,14. Agora vamos lá. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. A morte era fruto do quê? Do pecado. Do pecado de Adão. Então, o pecado, que tem a ver com a morte, reinou até quando? De Adão, que ele foi o que colocou o pecado no mundo, até o quê? Moisés. E Cristo. Percebe? Até Moisés, de Cristo para cá, o pecado e a morte não reina mais, irmãos. Você quer ver uma coisa? Eu não coloquei aí, mas eu vou fazer você abrir sua Bíblia, se você tem ela. João 1,17. Abra aí. É de propósito, não colocar. João 1,17. Abra aí. Se você tem, se você não tem, você ouve com bastante atenção o que diz João capítulo 1, versículo 17. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Fala assim, ó: porque a lei, olha só, essa lei aí, ó, que gera o pecado, a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Quem está em Moisés está debaixo do pecado, logo está debaixo de maldição, está debaixo da morte, condenação. Percebe? O que o sistema religioso mais faz aí fora? Conduzir o povo debaixo do quê? De Moisés. Opa! De Moisés. E é assim, ó. Olha como é que os pregadores da lei faz. Eles pregam todo o Velho Testamento, contam as histórias dos reis, dos profetas, para poder justificar suas campanhas, suas correntes, tal. E é linda a pregação dos caras. Os caras têm, sabe, uma oratória, fala e fez, né? Aí quando eles entram no Novo Testamento, eles ficam Mateus, Marcos, Lucas e João, que conta a história, que narra a história do Cristo carne que veio para justamente colocar um fim na lei, conforme Paulo diz, que o fim da lei é Cristo. Então ele veio cumprir a lei. Então eles contam a história do Cristo cumprindo a lei. Aí eles vão até um pouquinho em Atos dos Apóstolos, contar de Pedro, João e tal. Quando começa Paulo, ele já dá uma paradinha, já pula lá para Pedro, já João, Apocalipse, Tiago. E aí eles falam: não vamos mexer com Paulo, porque Paulo é problema. Se você entrar em Paulo, ele vai desconstruir tudo que você ensina para o povo. Está aqui, ó. Então, a lei foi dada por Moisés, e a lei ela veio para que o pecado abundasse. Sabe por que as pessoas... Porque a lei, porque ninguém consegue cumprir a lei, irmão. Então, quando Deus deu a lei, já sabemos isso, eu sabia disso. Quando Deus deu a lei para Moisés, Moisés desceu do monte, o povo já estava adorando um ídolo, fazendo acontecer, e o negócio estava terrível. Nem Moisés cumpriu a lei. Ninguém cumpre a lei, irmão. Por isso que o pecado abundou, cresceu, fermentou. Quando Deus deu a lei a Moisés, aí o pecado tomou uma proporção enorme. Eu não sei se você já reparou, mas quanto mais o
povo da lei aí fora, o sistema religioso, fala em pecado, mais o povo vive no erro. Sim ou não? Mais o povo vive no erro. Por quê? Porque a lei, ela dá força pro pecado, ela dá força, ela faz abundar o pecado. Ó, irmão, mulher pra cá e homem pra cá, porque sabe como é que é? Dá força pro pecado. Você já viu isso? É? Irmãos, por favor, ninguém usa calça comprida, tudo saião assim debaixo do joelho, tudo, porque o senhor já viu como é que é? É o pecado, dá força pro pecado. Porque isso instiga a malícia, a curiosidade, sabe? E, amado, isso é fato. Quanto mais lei você dá para o povo, mais força você dá ao pecado. A Bíblia não mente, meu irmão. Está aqui escrito aqui, ó. E esse pecado, essa morte, reinou até Moisés, até a lei, até sobre aqueles que não tinham pecado a semelhança da transgressão de Adão. Então a pessoa fala, não tem nada a ver com Adão, Deus não. Eu não comi a fruta lá, que não tem nada a ver com isso. Mas tá debaixo do pecado. Ele pecou. Foi para isso que Jesus veio. O povo vive como se Jesus não tivesse vindo e tivesse consumado a obra da cruz até hoje. Os crentes da lei envergonham o nome do Senhor Jesus, irmãos, porque eles exaltam Moisés. É condenação e morte purinha que existe no meio deles. E aí, ele diz assim, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então Adão, ele era uma figura do que havia de vir. Jesus, que é o segundo Adão, só que esse veio para reverter o que o primeiro Adão fez. Então o primeiro Adão, ele trouxe o pecado para o mundo, e todos pecaram. Ninguém pediu. Alguém pediu para você? Escuta, Maciel, você está na barriga da mamãe, você quer ser pecador ou não? Ninguém pediu, cara. Você nasceu daquele jeito lá, né? E aí, por isso que a gente tem que entender que esse processo que a Bíblia diz, e agora é interessante, porque quando você é hoje na vigência da graça, quando você nasce como eleito, já não é justificado. É que o sistema olha para a tua carne. É ou não é, irmãos? O sistema olha para a nossa carne. Mas o Espírito de Deus que habita em nós, habita porque nós fomos justificados. Você acha que Deus pode habitar num templo impuro, irmãos? Você acha mesmo que esse Deus que Isaías viu lá no Velho Testamento, que João viu aqui na ilha de Pátimo, um Deus que é santo, 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 vai habitar em templo impuro? Ele já purificou nossas vidas, ele já lavou a gente, todos nós somos lavados, redimidos, purificados no sangue do Cordeiro. Ele não pode habitar, senão você não pode crer nele. Você não pode viver nele. Ele é santo. E aí aqui, olha só, aqui no versículo 15, ele fala assim, ó, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. 5 e 15 de Romanos. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. O dom o quê? O que é o dom gratuito? Vida eterna. Mas o sistema diz que se você não fizer a vigília, se você não buscar o poder de Deus, se você não fizer a campanha corrente, você está perdido, né? Você não vai ser salvo, irmão, se você não for até o fim. Irmão, se você ficar 30 anos confessando Jesus, que é o seu Senhor e Salvador e tal, mas se quando Ele voltar, se você tiver um pensamento aí carnal, complicou, você não vai não, você vai ficar. Não é assim esse sistema. Eu cresci ouvindo essas historinhas, irmão. Eu cresci também. Você também, irmão? Você também? Debaixo da lei. Debaixo da lei. E aí você fala, eu nunca vou ser salvo. Aí você vai vivendo aquele estigma de que você nunca vai ser salvo. E eu fico imaginando o senhor, mas eu não sei, entendeu? Eu já fui lá, já paguei o preço, já corri, já lavei, já purifiquei. Essa turma não crê no que eu fiz, cara. Até quando? Então, o dom é gratuito, irmão, não tem que pagar não, viu? Já foi pago. Por isso que aqui é muito simples. Você sabe que essa coisa de gratuito incomoda algumas pessoas. O ser humano tem muito de orgulho. Orgulho, irmão, as pessoas têm orgulho. Para você chegar e falar assim, não, eu sou salvo porque Cristo me salvou, eu não tenho nada a ver com isso, Ele que me salvou. Você tem que matar o seu orgulho. Mas o ser humano manda assim, não, eu aceitei Jesus há 40 anos, irmãos. Eu decidi que eu quero Jesus, que eu
quero caminhar. Não é assim o sistema religioso? Orgulho. E a pessoa tem que falar, não, porque eu fiz o jejum, eu fiz a campanha, eu fiz a corrida, eu fui na vigília, irmão, eu paguei o preço, olha os meus joelhos tudo esfolado. É o orgulho, a pessoa quer ter o orgulho, ela quer pagar. Sabe aquela pessoa, já teve a experiência de uma pessoa quando você dá um presente para ela fala, não precisava não precisava não, sabe isso? Você não faça isso, meu irmão. Todas as vezes que te derem um presente, você fala, obrigado, glória a Deus, eu precisava mesmo. Recebe um presente, irmãos. Seja humilde. Mas nós seres humanos temos um problema. Não, porque eu fiz, eu consegui, eu ralei. E nós podemos ficar ralando aqui a vida inteira por conta própria, a gente não vai ser salvo nunca. Esquece esse negócio, irmão. Ninguém é salvo por conta própria, por obras. Paulo falou sobre isso. Que a salvação é por graça. Não é pela campanha? Não. E o batismo, irmão? Agora eu sou batizado. E vai mudar o que na sua vida? Não sei. Tomei um banho lá, estou batizado. Não muda nada. Mudou alguma coisa na sua vida depois de batizado, irmão? Não muda nada, irmão. Não muda nada. O que muda é a palavra. Ela é a água pura que entra, que lava-nos por dentro, que nos orienta, que nos corta, que nos corrige, que fala, não é por esse caminho, rapaz, esse caminho aí não é o caminho, nem por aqui. A palavra faz isso conosco, a palavra é água pura. Agora H2O serve para tomar, matar a sede física, e olha lá, dependendo da mistura que tiver, se for uma proporção meio inadequada, ela te dá uma diarreia terrível. Agora é bom entrar numa piscina, tomar um banho, né, com calor desse, gostou, mas não vai pensar que esse negócio é um negócio que vai te justificar diante de Deus. Não, eu fui batizado, meus irmãos me batizou há 40 anos. Isso não tem nada a ver esse negócio. Estou salvo agora. Isso, agora estou salvo. Batizei nas águas, estou salvo. E na verdade, irmãos, o que mais a gente precisa de compreender, isso não tem efeito nenhum. A pessoa pode batizar nas águas, pode fazer acontecer, sabe? Isso não tem efeito algum. Mas o que de fato teve efeito na nossa vida foi na cruz do Calvário. Se você insistir comigo e falar, não, eu quero ser batizado nas águas, pastor, por favor me batize nas águas, eu vou lá e batizo você nas águas. Só que eu já vou te dizer, não vai ter efeito nenhum. O efeito mesmo é o que Cristo fez na cruz. O sangue do Cordeiro na cruz é que tem efeito para todo sempre. Eu tenho que te explicar isso, é verdade. Então assim, o sistema religioso enaltece mais essas coisas do que o próprio Cristo, do que o próprio sacrifício de Jesus. Sabe por quê? Porque aí eles usam em tudo isso para poder manipular as pessoas. Agora você é batizado, hein? Aí você fala, e agora? Aí, na primeira coisa, você dá um escorregão, porque carne, ser humano, fica nervoso, fala um negócio, pensa um negócio errado. Aí você fala, e agora eu sou batizado? Perdi a salvação. Aí começa a criar o sentimento de culpa. Aí chega na ceia. Aí eles começam a falar para você, é o seguinte, irmão, esse mês, Deus está me revelando aqui, que esse mês você gritou com a sua mulher, você ficou bravo com ela, você está em pecado, você ficou tão bravo que até o cachorrinho assustou, e agora você está no pecado, está no erro. E olha, irmão, se você tomar isso aqui sem pedir perdão, você vai pagar pelo sangue, pelo corpo de Cristo. Você fala, estou perdido. Como é que nós vamos pagar isso? Entendeu como é que o sistema faz? E a Bíblia não diz isso. Ele fala que o dom gratuito, não é como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça. Olha que lindo. Que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. São os eleitos, não são todos, são os eleitos. Muitos são os eleitos de Deus. Olha, pela desobediência de um homem,
foi, entrou o pecado no mundo, ninguém pediu mais autorização para ninguém que foi nascendo para ser pecador ou não. Se você queria, foi nascendo pecador, por causa de um. Jesus veio, e por causa de Jesus, muitos são justificados. Amém? Os eleitos de Deus. Acabou. Você que é eleito, você já nasceu ovelha. Já nasceu, irmão, ovelha. Ah, pastor, eu já apontei lá atrás. E quem não apontou? E para isso que Jesus veio mesmo, para poder trazer a consciência sua e minha de que nós precisamos dele, da graça dele, da misericórdia dele. É isso que você precisa compreender. Vamos lá, no versículo 16, Romanos 5,16. E não foi assim um dom como a ofensa, porque um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa. Uma só ofensa que Adão praticou, entrou todo o pecado, matou todos. Na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas. Lógico, as ofensas, todos os pecados de todos os eleitos de Deus, do povo de Deus, estava sobre Cristo. Então veio de muitas ofensas para a justificação. Então Adão trouxe a condenação, a lei fez abundar o pecado. Então a lei é um ministério de condenação e morte, que é um assunto que a gente vai falar um pouco mais adiante, nos próximos domingos. A lei é um ministério de condenação e morte. Irmãos, nós já falamos aqui sobre a lei. Quem está debaixo da lei está debaixo de maldição. Irmãos, quem vive debaixo desse sistema religioso aí fora não consegue ter uma estabilidade espiritual com Deus. Eu não acredito em um relacionamento sério e verdadeiro quando a pessoa vive debaixo dos rituais cerimoniais e das abluções e das ordenanças legalistas. Isso não existe. Eu vim de lá, eu nasci lá, eu cresci lá, eu sei como é que é esse negócio. Entendeu? Então aqui, o dom gratuito veio de muitas ofensas sobre Cristo para a justificação. Segue. Versículo 17 fala assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, então pela ofensa de um só, que é Adão, a morte reinou sobre esse, muito mais os que receberam a abundância da graça, recebem a abundância da graça. E o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então aqui ele está fazendo um paralelo, isso aqui é muito importante. Adão pecou, errou, todos os descendentes, toda a terra ficou debaixo de pecado, de morte e de condenação. Jesus veio e ele então tirou esse pecado de Adão das nossas vidas. E hoje nós somos justificados, estamos aqui para reinar em vida. O que é reinar em vida? Será que reinar em vida é ficar olhando? Acho que ela cortou o cabelo. Ó, dá uma olhada. Tá com batom. Passou esmalte. Misericórdia, Jesus. Fala, Deus. Não é assim? Ou estou exagerando? Eu conheço o negócio lá, cara. Você acha que isso é reinar em vida, irmãos? Reinar em vida é você estar feliz. Sou mais que vencedor, eleito do Senhor, guiado pelo Espírito Santo, sou templo do Espírito Santo, estou assentado em regiões celestiais, Deus está no controle, há anjos poderosos guardando a minha vida. É isso que é reinar em vida, meu querido. Não é você ficar olhando e medindo e manipulando as pessoas. É triste de ver os irmãos aí fora, mas infelizmente as pessoas estão apegadas às catedrais, às estruturas físicas, né, irmão? Ninguém quer sentar assim num lugar simples, viver simples. As pessoas aí fora querem. Qual que é a sua igreja, irmão? A minha igreja é aquela que está lá na avenida, fulano de tal, grandona, que tem estacionamento próprio, que tem salinha, que não sei o que, Playground. Aí ele pergunta para nós: qual que é a sua igreja? A minha igreja é a família de Deus. Aí se reúne ali simples. Né, o irmão Love está falando para mim, o irmão lá que ele falou, o irmão reúne ali uma igreja ali, que o pastor precisa fazer campanha, irmão, porque pagar 5 mil reais de aluguel é caro. Campanha para manter também o pastor lá com a caminhonete. Então é meio complicado, irmão. É meio complicado. Então o sistema é isso, meu querido. Agora, eu não quero. Eu já falei, eu vou ficar simples. Quem quiser caminhar, nós vamos caminhar junto até o fim, né, Moisés? Moisés vai até o fim. Nós vamos até o fim, né, João? Nós vamos até o fim. Na eternidade o Senhor vai dar um cantinho para nós ficar juntos lá também. Ó, já seguimos juntos. Aí ficam juntos lá a vida
toda lá em casa de Jesus. Então assim, irmãos, é isso que nós temos que viver, reinar em vida, ter essa satisfação, essa alegria. Quando vem uma acusação na sua mente, você fala, não, mas Cristo já purificou, já perdoou. Ô Senhor, me dá a direção para mim poder viver no Espírito, andar no Espírito, fazer a tua vontade. E aí você começa a viver dessa forma, entende? É diferente. Versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça. Um ato de justiça. Ó, o ato de justiça aqui não é nosso, irmão. Eu aceitei. O ato de justiça. Por um só ato de justiça veio o quê? Então Adão veio o juízo, veio o pecado, abundou o pecado. E por Jesus veio a graça, por um ato de justiça. Irmãos, quem de fato está debaixo de Jesus somente está debaixo da graça. O pessoal fala em Jesus, mas vive debaixo, mistura lei com graça, irmãos. O pessoal fala, não, está certo, essa ministração aí sobre a redenção está muito boa, mas tem que fazer o surtimento de obra morta, tem que batizar nas águas, tem que jejuar, tem que fazer a campanha. Aí examou tudo, irmãos. Aí não dá. Então, veio a graça em Cristo. Não dá para você misturar o juízo com a graça, Moisés com Cristo. Ou eu estou em Moisés, ou eu estou em Cristo. Quem está em Cristo está debaixo da graça. A graça veio sobre todos os homens para a justificação de vida. Os homens eleitos, escolhidos, muitos. Amado, viver debaixo da graça é a melhor coisa que tem, irmãos. Lute, viu, para você permanecer. Que é tão bom estar, mas dá uma saúde mental e emocional para a gente. Você tem ideia, você levanta de manhã e fala, opa, estou nas mãos do Senhor. Os irmãos ali já lembram, tem um diabo, tem demônio. Aí você passa uma tribulação na lei, irmão, Deus me revela que tem uma macumba. Fizeram uma macumba para você. Aí está na graça, a tribulação fala, irmão, permanece firme, né, irmã Irene? O Senhor é contigo, tu és mais que vencedora. As tribulações vêm, as lutas vêm, mas o Senhor está sobre a tua vida. Segue em frente com fé, com confiança no Senhor. Ele está no controle. É diferente, irmãos. Percebe a diferença, irmão? Percebe? A lei e a graça. Você consegue conversar com os irmãozinhos aí, você identificar rapidinho que você está debaixo da areia da graça? Em 5 minutos. Quando ele começa a falar do diabo, da macumba, da campanha da corrente, você fala, esse está na lei. Está no juízo, está na condenação. Quando ele começa a falar, eu sou mais que vencedor, Cristo habita em mim, esperança da glória. Aí ele fala, esse aqui está na graça. Percebe? É isso que você tem. Mas tem uns lugares aí que fala muito da graça, viu, irmão? Mas não vive a graça. Não, sabe? Fala da graça, tem até nome de graça. Mas você entra lá, irmão, é bicho feio o negócio. Então assim, ó, sobre todos os homens para a justificação de vida, versículo 19, aí ele fala assim, ó, porque como pela desobediência de um só, quem foi? Então Adão que desobedeceu e todo mundo ficou debaixo do pecado dele. Muitos foram feitos pecadores. Assim pela obediência de quantos? Mas o sistema religioso fala que não. Irmão, se você pisar o pé, Deus vai riscar o seu nome do livro da vida. Ele vai chamar o anjo e falar, vem aqui, Gabriel, Miguel, vem cá. Esse camarada aqui hoje pisou o pé fora. Não, abre o nome, cadê o nome dele? Risca aí, apaga. Pagou. Mas se for assim, vai ter que apagar de todo mundo. Sim ou não? Mas a justificação e a salvação, irmãos, veio pela obediência de um. Quem é? De Jesus, irmãos. De Jesus. Muitos serão feitos o quê? Justos. Então, a nossa salvação e a nossa vida espiritual não está sobre a nossa obediência, mas sobre a obediência de Cristo. Quando você repousa nisso,
Pastor, então eu posso pintar o caneco e fazer acontecer? Vai, brinca, pra você ver. O inferno que você não vai viver na sua vida. Não vai fazer, ninguém é louco fazer isso. Quem vive debaixo da graça de Deus sabe das consequências de uma vida carnal. Sabe? Eu não preciso fazer o papel do Espírito Santo aqui, porque eu não consigo. Qual que é o papel do Espírito Santo? Convencer. Oh, está errado isso aí. Faz isso não. Isso ele fala dentro de nós. Se ninguém ficar falando, e o pastor ficar, diretoria, o Espírito Santo fala dentro de mim, de você, ele fala lá no profundo do coração. Para com isso. Porque ele habita em nós. Agora eu vou querer tomar o lugar do Espírito Santo. Não, aqui é a minha lei. Aqui, irmão, e o negócio aqui é só. Me ajuda aí, vai. Não vai dar certo esse negócio. Quem é que dá a disciplina? A diretoria da igreja? Quem é que dá? O próprio Deus. Ele não fala em excluir, viu? Não fala em disciplinar, corrigir e aceitar. Deus não exclui ninguém. Filho é filho, para sempre. Então a obediência de um, muitos serão feitos justos. Romanos 5:20, estamos terminando. Veio, porém, então a lei veio para quê? Para que o pecado, a ofensa abundasse. Quanto mais lei, mais pecado, irmão. O negócio fica na flor da pele de tanto. Você não tem visto isso aí no sistema religioso? Outro mais eles vivem debaixo da lei, e aí é propina, é politicagem, é uma que condena. É um nabundo, pecado abunda, irmãos. A ofensa abunda. Quanto mais lei tem, quanto mais. Aí, mas onde o pecado abundou, sabe, nesse ambiente de Adão até Moisés, onde o pecado abundou, estava transbordando de tanto erro, que a lei veio para isso. Superabundou a graça. Oh, glória a Deus. Quando eu olho, irmãos, eu não olho para mim no sentido de homem pecador, eu olho para Cristo no sentido de Salvador. Eu digo, obrigado, Senhor, porque eu não seria capaz, e eu estaria morto, condenado para toda a eternidade, mas o Senhor fez chegar à minha vida a tua graça e a tua bondade, a tua misericórdia. Então qual é a mente que nós temos que ter hoje? Nós temos que ter uma mente de ofensa ou uma mente de graça? Então você tem que parar de ficar orando assim: Senhor, me perdoa do meu pecado, Senhor, meu pecado, Senhor. Para com isso. Porque o pecado foi perdoado lá na cruz do Calvário. O que você tem que fazer agora é o que Jesus orientou, e os apóstolos também: vigiai e orai, para que você não entre em tentação, porque o teu espírito está pronto, purificado, justificado, redimido, mas a tua carne é fraca, e a minha também. Então não vá a Deus em oração com aquele Senhor, perdoa meu pecado. Você está querendo crucificar Jesus de novo. Por favor. É um ato só de justiça. Acabou. Já fomos justificados, redimidos, e a graça do Senhor superabunda em nós. Último texto, Romanos 5:21. Para que, assim como o pecado reinou na morte, reinou de Adão a Moisés, o pecado reinou. Era o reino do pecado. Também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Então quem está debaixo da graça tem que ter uma mente de vida eterna. A doença, se a doença bater, ela já tem que saber que eu já estou garantido para a vida eterna. Percebe? A mente que você tem que ter. Mas o diabo não. O diabo não pode tocar. Eu estou nas mãos do Senhor. Eu tenho vida eterna. Ninguém toca em mim, cara. Tocar em mim vai tocar no Espírito Santo. Eu sou o templo do Espírito Santo. Vai tocar em mim. Percebe? A mente que nós temos que ter, irmão. Então, para que
quem nasce pela justiça, a justiça de Cristo na cruz do Calvário, para a vida eterna, por Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Assim seja, assim diz o Senhor. Você acabou de assistir a mensagem em graça com o pastor Tiago. Venha participar em uma de nossas reuniões.